Iacobos Theo Kai Kyrio Jesu Christo Doulos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Fica uma pergunta: por que será que todo protestante que não consegue refutar algo contra o catolicismo ou simplesmente explanar algo sobre a sua fé, começa a querer dar uma de intelectual, recitando o hebraico, recitando palavras gregas, né? Por que será? Nosso amigo Iago Martins, como todos nós sabemos, né, nos últimos tempos ele está tentando perseguir a Igreja Católica de uma forma desesperada. Eu não sei o porquê ele partiu, né, para essa ideia de perseguir a Igreja Católica desta forma. Mas o que acontece? Quando ele se vê acuado de uma forma com que ele não consegue expor a sua explanação corretamente, ele começa a recitar versículos bíblicos na língua grega ou no hebraico, tentando demonstrar aos ouvintes do seu canal que ele é totalmente intelectual, né? Mas a partir do momento em que ele começa a fazer a sua explanação, demonstrando todo o conteúdo que ele possui, percebemos que essa intelectualidade, né, que ele tenta demonstrar, recitando versículos bíblicos no grego, não é tão grande assim, né? O seu último vídeo, agora, o nome é bem sugestivo por sinal, quem escreveu a carta de Tiago? Realmente, quem escreveu a carta de Tiago só pode ter sido Tiago, mas ele levanta algumas dúvidas, principalmente a respeito do terceiro Tiago protestante. Quem é o terceiro Tiago protestante? Todos nós sabemos, né? É um Tiago que ninguém soube da existência dele, pelo menos nos 20 primeiros séculos, né? Durante 20 séculos ninguém soube da existência desse Tiago. Nos últimos tempos, o protestantismo descobriu a existência desse suposto terceiro Tiago, ordenou-o como apóstolo, né? E colocou esse terceiro Tiago, no qual nenhum cristão primitivo soube da existência dele, colocou-o como bispo de Jerusalém, tá? Vale ressaltar que todos os cristãos do primeiro, segundo, terceiro século, todos eles narraram a existência de dois Tiagos, né, como apóstolo. O primeiro Tiago, todo mundo conhece, que é o filho de Zebedeu, irmão de João. O segundo Tiago é exatamente o filho de Alfeu. Os dois foram apóstolos. Tiago, que era conhecido como Tiago Maior, foi decapitado por Herodes, né, durante o reinado de Herodes Agripa. E o Tiago, que era conhecido como irmão do Senhor, tá? Ele era conhecido como irmão do Senhor, se tornou bispo de Jerusalém. Ele também tinha por sobrenome Justo, tá? E também era conhecido como Tiago o Menor, para diferenciar de Tiago Maior, que era o irmão de João, tá? Ninguém, ninguém sabe ao certo o porquê, né, do Tiago Maior e do Tiago Menor. Existem várias teorias, várias tradições a respeito do porquê deste nome, Tiago Maior e Tiago Menor. Mas também isso não vem ao caso, não é o importante nessa questão, tá? Mas o que o nosso amigo Iago Martins, do canal Dois Erros de Teologia, tentou transmitir em sua explanação é que Tiago, irmão do Senhor, autor da carta de Tiago, era na verdade filho de Maria e José, um meio-irmão, né? Supostamente um meio
irmão de Jesus Cristo. O que eu farei neste vídeo é refutar esta pataquada. Na verdade, eu já refutei em vários outros vídeos, né, em vários artigos que eu escrevi em meu site. Os artigos e os vídeos estarão na descrição do vídeo, tá? Para que todos possam acompanhar, principalmente as refutações que eu fiz contra Lucas Banzoli. E, né, por sinal, este vídeo que o seu Iago Martins fez, começando o vídeo, recitando palavras gregas, tentando demonstrar sua intelectualidade, na verdade tem muito do Lucas Banzoli. Ele acabou pegando algumas coisas de Lucas Banzoli e, né, colocando em seu vídeo. Então vamos lá. Ele começou o vídeo dele. Na verdade, eu não vou aqui colocar todos os trechos do vídeo, senão vai ficar muito grande, né, este vídeo que eu farei refutando. Tá? Ele começou recitando este versículo bíblico da carta de São Tiago, né? E, por sinal, começou recitando em grego para demonstrar que ele é um sabidão. Mas, infelizmente, a única coisa que ele citou da carta de São Tiago foi o primeiro versículo, na verdade, a metade do primeiro versículo, e segundo ele descobriu por este versículo, por aquilo que ele recitou, que Tiago, irmão do Senhor, né, que escreveu essa carta, só poderia ser filho de Maria e José. Né? Eu não sei de onde ele retirou essa ideia. No versículo diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saudações. Tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Segundo ele, eu passando aqui um outro slide, isso aqui foi retirado, né, do vídeo que ele fez. Ele diz que só Tiago, né, irmão do Senhor, usou este termo. Não sei se é o servo de Deus que ele está se referindo, ele não explicou muito bem no vídeo. Usou esta forma de saudação no início de sua carta. E ele coloca também aqui uma das cartas de São Paulo, a primeira aos Coríntios, onde São Paulo faz aqui uma saudação logo no início da carta. Ele, né, no enunciado, ele diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E ele diz que Tiago não precisa fazer isso. Isso não sei o que. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. A única coisa de diferente é que Tiago não se coloca como apóstolo. E eu creio que não necessita também. Não há necessidade de Tiago se apresentar como apóstolo, pois todo mundo conhece Tiago como apóstolo. E se ele está se referindo a Tiago, irmão do Senhor, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, diz que Tiago é irmão do Senhor, tá? E ele era apóstolo, ok? O importante é saber, né? Este termo irmão dentro da Bíblia Sagrada, tá? Possui vários significados, tanto no grego quanto no hebraico. Aquele protestante que vira para o católico e diz o termo adelpoi, bom, eu não sei falar grego, eu não sei se realmente se pronuncia desta forma, adelpoi, adelphos, né? Mas este termo grego só pode ser traduzido como irmão carnal, filhos da mesma mãe, do mesmo pai. Porém, infelizmente, isso aí é uma pataquada protestante, né? Isso aí, na verdade, não passa de um sofisma, tá? Eu vou mostrar mais à frente ah, que este termo vai muito além de irmão carnal. Ele pode ser usado, sim, para um irmão biológico, porém vai muito mais além do que isto. Eu estou falando do grego e não do hebraico. Estou falando do termo adelpoi, tá? Eu não sei se pronuncia corretamente. Como eu falei, eu mal sei falar português, né? Mas eu não preciso ficar recitando palavras em grego, palavras em hebraico, para demonstrar uma certa intelectualidade. Né? Então, assim, ele começa o vídeo dele fazendo uma comparação do enunciado da carta de Paulo com o enunciado da carta de Tiago,
né? Mas o que acontece? Eu coloquei de novo aqui, tá? A carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês que o próprio apóstolo Paulo, aqui embaixo, em Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele diz o mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, né? Não tem nada de diferente. São Paulo também se coloca como um servo. E, assim, para quem gosta, né, do significado, né, dos termos gregos, esse termo servo, né, se você pegar um léxico ou, né, a concordância Strong, por exemplo, vai demonstrar que vem de escravo. Né? É um termo ligado à escravidão, porque os discípulos se colocavam como escravo de Deus, escravo de Jesus Cristo. Né? Pedro, por sua vez, né, na sua segunda carta, também está aqui, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele também coloca a mesma coisa, apenas ele coloca que é um apóstolo também. Ele também se coloca como servo de Deus, servo de Jesus Cristo, e se coloca como um apóstolo. Tá? Então, o seu Iago Martins pode tentar, né, sei lá, um diálogo a respeito disso, indagando a respeito do porquê Paulo se apresenta como apóstolo, Pedro também se apresenta como apóstolo, fazendo este tipo de questionamento, e Tiago não. Isso é, cada apóstolo, cada discípulo possuía sua característica, principalmente na forma com que ele escrevia. Tá? Tiago não sentiu a necessidade de se colocar como servo de Deus e expor que ele era apóstolo, porque todo mundo sabia disso. Né? Era de conhecimento público na época. O importante é saber que Paulo, que era apóstolo, em sua carta, né, a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 1, ele também se coloca como servo. Né? E coloca assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com o bispo e diáconos. Né? Então tá aqui, ó, São Paulo também se colocando como servo e no mesmo enunciado ele não se proclama, ele não se coloca como apóstolo, né? Ele se coloca apenas como um servo. Isso não vai fazer de Paulo, um irmão biológico de Jesus Cristo, né? Então, essa questão no final do vídeo, o seu Iago Martins, né, infelizmente usando os seus sofismas, todos aqueles merchants protestantes, se coloca que a simplicidade que Tiago expõe a sua carta, né, principalmente ali no, no primeiro versículo, o coloca como irmão de Jesus Cristo, porque ele tinha uma certa intimidade com Jesus Cristo. Eu não sei de onde ele retirou essa ideia. Simplesmente pelo primeiro versículo, né, citado por São Tiago. Sendo que Paulo também expõe a mesma ideia em uma de suas cartas. Né? Todos os apóstolos, todos os discípulos, mas, principalmente os apóstolos, né, eles possuíam, cada um, né, segundo a sua característica, uma certa intimidade com Jesus Cristo. Pedro possuía uma intimidade com Cristo, né, diferente da de João. Assim, Tiago também possuía uma certa intimidade com Jesus. De diferente, cada apóstolo tinha uma característica. Né, e isto levava cada apóstolo a possuir, né, uma intimidade diferente com Jesus Cristo. Infelizmente, eu não sei de onde ele retirou essa ideia aqui, mas eu estou mostrando, né, que outros apóstolos, outros discípulos, também se utilizam da mesma forma de linguagem, né, que Tiago se utilizou. Depois ele diz existir 4 Tiagos. Né? Isto sim é uma pataquada. Né? Se existiu 4 Tiagos, onde eles estão? Né? Você não pode pegar a Bíblia Sagrada e cada vez que aparecer o nome Tiago, achar que é um Tiago diferente. Do mesmo jeito que você vai pegar, por exemplo, o nome João. Né? Existiam, né, outros, né, personagens com o mesmo nome, porém você tem que saber exatamente. Por exemplo, nós vemos João, filho de Zebedeu, né? João, filho do trovão, né? E assim por diante. Tá?
você vai ver Pedro, né, como Cefas, em alguns escritos, como Cefas, outros escritos como Simão e outros como Pedro, tá? Mas você vai saber que se refere à mesma pessoa. Pedro, filho de João, Pedro, filho de Jonas. É o mesmo Pedro, tá? E o que acontece? Aqui nós temos Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João Evangelista, o autor do Apocalipse. Com certeza, eu até risquei aqui, né? Até risquei porque esse Tiago aqui, ele fez todo um enredo em cima do Tiago, filho de Zebedeu, que não precisava, né? Gastou tempo à toa, porque esse Tiago aqui não vai entrar na questão, tá? É carta fora do baralho. Esse Tiago, filho de Zebedeu, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe como ele morreu, tá? E ele não vai entrar nessa questão. Sobrou aqui, né, o Tiago, filho de Alfeu, tá? Tiago, chamado Justo, que não aparece exatamente na Bíblia Sagrada, esse Tiago Justo, né? Você vai saber que Tiago recebeu este sobrenome de Justo através de escritos como de Joséfo, Clemente, Eusébio, tá? E eles explicam exatamente o porquê ele recebeu este sobrenome de Justo. Tá? Tem o Tiago Menor também, que aparece na Bíblia. Esse aparece para diferenciar de Tiago Maior. Realmente eu não tenho aqui uma literatura que explique o porquê do Tiago Maior e o Menor, tá? Mas nós sabemos que ele existe, porém, são os mesmos, tá? Tiago, filho de Alfeu, Tiago, chamado Justo, Tiago Menor, na verdade, os três são a mesma pessoa, tá? Que seria Tiago, irmão do Senhor, citado em Gálatas 1,19. Tá? Eu sei que é complicado simplesmente citar que, não, Tiago, filho de Alfeu, Tiago Justo, Tiago Menor, tá? Então, como você pode provar que eles são, né? Todos esses três são uma única pessoa, né? Eu vou provar, tá? Isso aí é uma questão de raciocínio, uma questão de raciocínio. Você vai pegar um escritor como Eusébio de Cesareia, que foi usado, né? Por sinal, foi usado pelo seu Iago Martins. Você vai ver lá em História Eclesiástica, um livro maravilhoso. Eu aconselho a todos os cristãos, né, a lerem esse livro, porque realmente é um livro peculiar. Ele conta a história da igreja durante os 3 primeiros séculos e não por si mesmo. Ele vai juntando uma série de documentos. É bem interessante, tá? Todo cristão tem que ter conhecimento deste livro, principalmente os católicos. Ele vai citar aqui uma obra de Clemente. Tá? Ele diz assim, Eusébio de Cesareia. Clemente adiciona o seguinte em sua obra. Porque dizem, depois da ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, mesmo tendo sido os preferidos do Salvador, não tomaram para si esta honra, mas elegeram como bispo de Jerusalém Tiago Justo, ou seja, aqui está falando de Pedro, né, Cefas, Tiago o maior, que é irmão de João, e João Evangelista. Tá? Segundo Eusébio, né, eles eram preferidos do Salvador, tá ok? Mas eles, Pedro, Tiago Maior e João, elegeram como bispo de Jerusalém Tiago Justo. E o mesmo autor, ou seja, Clemente, na mesma obra ainda diz sobre ele o que se segue. O Senhor, depois de sua ascensão, fez entrega do conhecimento a Tiago Justo, a João e a Pedro. E estes os transmitiram aos demais apóstolos, e os apóstolos aos 70, um dos quais eram Barnabé. E agora vem como se diz, agora vem a resposta de tudo isso, tá? Nós vamos matar a charada aqui neste texto, que por sinal foi usado, né, pelo nosso amigo Iago Martins. Eusébio de Cesareia diz assim: houve 2 Tiagos. A refutação deste vídeo poderia acabar aqui. Nós estamos falando de um historiador do 3º e 4º século, né? Um historiador que reuniu todos os documentos existentes na época, tá? Escreveu uma obra maravilhosa e ele diz: existiu apenas 2 Tiagos.
tá? E ele explica. O justo que foi lançado do pináculo do templo e morto a golpes com um bastão. Esse é o Tiago justo. E o outro, o que foi decapitado. Tá? Quem foi decapitado? Tiago, irmão de João. Né? Foi decapitado no reinado de Herodes Agripa. Tá? E assim ele diz, também Paulo menciona Tiago o justo, São Paulo menciona Tiago, esse Tiago o justo, quando escreve, outro apóstolo não vi além de Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, esse Tiago o justo é o Tiago, irmão do Senhor. O importante nesse texto é saber, existiram apenas dois Tiagos. Tá? Se você pegar a lista dos 12 apóstolos, tá? A lista de todos os apóstolos, incluindo São Paulo também, Matias, que foi, né, eleito apóstolo depois de Judas Iscariotes, você vai ver que, como apóstolo, só existiram dois Tiagos. Um era o filho de Zebedeu, né, que nós, né, já explanamos aqui, ele foi morto, decapitado, e o outro é o filho de Alfeu. Tá? E aqui eu vou voltar um slide mostrando aqui, olha, Tiago, filho de Alfeu, tá? Era o segundo apóstolo, Tiago, como diz Eusébio, existiram apenas dois. Então, Tiago, o filho de Alfeu, era o segundo apóstolo, Tiago. E Eusébio diz que ele era Tiago o Justo, olha só. E ele era o Tiago, irmão do Senhor. Tá? Eusébio de Cesareia, o grande historiador, né? Que reuniu todos os documentos existentes na época, tá? Matou a charada aqui. Claramente, ele é o Tiago menor que aparece em Marcos 15:40. Tá? Não existem três, quatro, cinco. Né? Tem um protestante, né, que debateu comigo um tempo atrás que ele disse que existiu, na verdade, seis Tiagos. Né? Então, toda vez que ele abria a Bíblia e lia o nome Tiago, era um Tiago diferente. Então, assim, Eusébio de Cesareia matou a charada. Existiram apenas dois Tiagos. Né? Um era o justo, que era o filho de Alfeu, e o outro que foi decapitado. O filho de Alfeu era conhecido como irmão do Senhor. Por que era conhecido como irmão do Senhor? Porque ele era parente, era da família de Jesus Cristo. Nenhum católico nega isso. Né? Então, continuando, ele dá um show de pataquadas. Né? Aí ele diz assim: primeiramente, ele diz saber a data no qual Tiago, irmão do Senhor, escreveu a sua carta. Né? Ele até cita a data. Eu queria saber onde ele leu isso. Tá? Porque realmente a Igreja Católica estipula a datação de algumas escrituras. A Igreja Católica estipula isso. Tá? Mas não é um veredito final. Tá? Isso é em cima de vários estudos. Né? Mas você não pode, por exemplo, falar assim, o Apocalipse foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Você não pode afirmar, porque não tem datação naquilo. Ou, como os protestantes afirmam, o Apocalipse foi escrito em 90 depois de Cristo. Tá? Não existe data. A maioria desses livros, né, passaram tirando as cartas de São Paulo, que já era de conhecimento público, na era apostólica, a maioria desses escritos, né, os evangelhos, só apareceram mesmo, só se tornaram de conhecimento público por volta do segundo século. Então ninguém tem como descobrir exatamente a datação de uma carta, né, de um evangelho. É muito subjetivo isso. Ele diz também assim, ó, Tiago, filho de Alfeu, apóstolo e irmão de Mateus. Tá? Ele era apóstolo e irmão de Mateus. Por quê? Né? Porque no Evangelho diz que Mateus era filho de Alfeu. Tá? E também diz que Tiago era filho de Alfeu. Então, o nosso amigo Iago Martins concluiu, né, que os dois são irmãos. Agora eu pergunto, né, só existia um homem, né, no mundo todo chamado Alfeu. Né? Se você pegar o nome João, né, eu consigo encontrar aqui, ó, João Evangelista, João Marcos, João Batista, tá? Entre outros. É, esses nomes eram comuns na época, né? Com certeza. Não é porque Mateus, o pai de Mateus, se chamava Alfeu,
e o pai de Tiago se chamava Alfeu, que os dois eram irmãos. Tá? Dentro do, entre os apóstolos existiam dois Judas e dois Tiagos. Então, enfim, uma coisa não vai levar a outra. Tá? Então, Tiago, filho de Alfeu, não era irmão de Mateus. Tá? A Bíblia nunca mencionou isso. Apenas que os dois apóstolos, né, tinham, né, seus pais possuíam o mesmo nome. Tá? Então ele também diz assim: levantou-se a possibilidade dele, Tiago, filho de Alfeu, ser irmão do Senhor. Tá? Ou seja, Tiago, filho de Alfeu, segundo ele, não seria o Tiago, irmão do Senhor. E ele diz assim: é impossível traduzir Adelpo como primo, neste caso. Ou seja, neste caso é impossível traduzir, né, Adelpo como primo. Tá, eu fui lá na concordância Strong, né, e eu trouxe aqui a definição, todos os significados que possuem esse termo. Você pode, né, eu não vou recitar assim exatamente tudo, mas tá lá em primeiro lugar, um irmão, quer nascido do mesmo pai, né, dos mesmos pais, ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. Nós temos aqui ó, um antepassado nacional, um compatriota, pode ser chamado de Adelpo. Né? Qualquer companheiro, um homem, tá? Também é um irmão. Aqui um fiel companheiro, olha só, um fiel companheiro. Tá? Irmãos em Cristo, isso é importante. Os irmãos em Cristo eram chamados de Adelpo. Tá? Os apóstolos, eles eram irmãos, tá? Também irmãos pelo sangue, e também aqueles que possuíam a mesma fé. Talvez, assim, não precisavam, né, possuir a mesma fé no cristianismo. Talvez, se eles possuíssem uma outra religião, também se usava o termo adelpoi ali para se chamar irmão. Né? Aqui eu vou citar, aqui também está a concordância Stronger, né? E eu vou citar aqui, por exemplo, alguns versículos bíblicos. E eu vou citar exatamente 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que foi citado pelo nosso amigo Iago Martins. Né? Olha só, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamamento e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aqui está o termo adelpoi. Por acaso, né? Por acaso, Sóstenes era irmão de Paulo? Não, com certeza. Né? Também aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, também, lá no capítulo 15, nos versos do 5 ao 6, diz assim, isso aqui é interessante, foi no momento da ascensão de Jesus Cristo, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, e lá se usa o termo adelpoi, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Né? Então, São Paulo está dizendo que entre os discípulos existiam 500 irmãos que viram Jesus Cristo depois da ressurreição até a sua ascensão. Né? E é impossível imaginar que Jesus Cristo tivesse, né? Jesus Cristo tinha 500 irmãos e Maria também tivesse 500 filhos. É possível imaginar uma coisa dessa. No Antigo Testamento, possui uma definição bem interessante. Aqui no caso de Sansão, todo mundo conhece a história de Sansão. Né? Ele se apaixonou por uma filisteia, né? E os seus pais não concordavam muito com esse relacionamento. E aí diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, e usa o termo adelpoi, né? Nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus? Se você levar em consideração que o termo adelpoi só pode ser empregado para nascidos do mesmo útero, aqui seria um caso de incesto. Né? O pai de Sansão e sua mãe, tá, estavam dando um conselho ao seu filho para tomar como esposa uma irmã. Olha só. Então, realmente, não se pode levar a Bíblia Sagrada ao pé da letra. Tá?
realmente esse termo aqui, esse termo grego possui várias definições, vários significados. E um deles é parente próximo, primo, tio, tia, todos eram adélfos. A Bíblia Sagrada apenas uma vez aparece o termo grego para sobrinho, né, no caso de Barnabé e João Marcos, uma vez. E o termo parente, no caso de Lucas, usando o termo parente entre Isabel e Virgem Maria. Tá? Mas são raros, né, esses casos. Então, assim, Tiago Justo, bispo de Jerusalém, ele afirma: era meio-irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José. Ele era meio-irmão porque José era pai adotivo. O impressionante é que Marcos 6,3, lá no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: não é ele o carpinteiro? Mateus também cita este versículo dizendo: não é ele o filho do carpinteiro, se eu não me engano. Mas o versículo aqui no Evangelho de São Marcos é bem, como se diz, é muito bem explicado. Porque Marcos escreve desta forma, preste atenção. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? É importante frisar neste versículo a letra O. Isso aqui causa uma exclusividade a Maria. Tá? Eu vou citar um outro versículo aqui em Esdras, tá? No capítulo 10, versículo 2, onde diz assim: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, olha só, tomou a palavra e disse a Esdras. Preste atenção no termo usado aqui. Um dos filhos, porque ele não era filho único. O personagem aqui de Esdras não era filho único, então ele usa este termo, né? Ele escreve desta forma: um dos filhos de Elão. Se Jesus Cristo realmente tivesse outros irmãos, e esses irmãos fossem filhos de Maria e José, o termo aqui usado seria outro. Não é ele o carpinteiro, um dos filhos de Maria? O irmão de José, de Tiago, de Judas e de Simão? Um dos filhos de Maria. Por quê? Porque, segundo os protestantes, né, Maria teve vários filhos. Se você levar em consideração Tiago, José, Judas e Simão e várias outras irmãs, né, Maria realmente teve um filho por ano, né, até a morte de São José. Bem, isso aqui foi mais do que explicado. Né? Vamos passar agora para o próximo slide. E ele diz assim: Tiago Justo, filho de Maria e José, foi descrente. Olha só, isso aqui é uma maluquice que o protestantismo inventou. Tá? E eu vou mostrar que esse Tiago jamais poderia ser descrente ou ter sido descrente durante a vida pública de Jesus Cristo. Mas ele diz assim: Tiago Justo, filho de Maria e José, foi descrente durante toda a vida pública de Cristo, mas do dia para a noite, depois da paixão de Cristo, ele se converteu de uma forma extraordinária. Tá? Foi ordenado apóstolo, se tornou líder do colégio apostólico e bispo de Jerusalém. Mas fica a pergunta: qual o nome do cristão que narrou essa história maluca? Durante 20 séculos. Durante 20 séculos, nenhum cristão soube dessa história. Ninguém narrou essa história maluca. Tá? Essa história maluca apareceu há menos de 10 anos, que o protestantismo inventou. Um terceiro Tiago, que era filho de Maria e José, ele era descrente durante a vida pública de Jesus Cristo, mas depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, de uma forma extraordinária, do dia para a noite, ele se tornou apóstolo, líder, na verdade, dos apóstolos, bispo de Jerusalém, e começou a pregar o evangelho do dia para a noite. Como pode uma coisa dessa? Então a primeira pergunta, e essa pergunta eu já fiz para Lucas Banzoli, para o Alon Briga e outros tantos protestantes,
né, que são ligados à sola escritura, só acreditam naquilo que está escrito, de onde retiraram essa história maluca? Que esse Tiago era descrente, tá? Era o terceiro Tiago que era descrente, e depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele se converteu de uma forma extraordinária, foi ordenado apóstolo e ninguém ficou sabendo. Eu já procurei várias literaturas, né, dos 3 primeiros séculos, que realmente é o que eu mais leio dos 3 primeiros séculos. Eu nunca encontrei uma literatura que narrasse essa história maluca. Como Eusébio de Cesareia diz, existiram apenas 2 Tiagos. Né? Mas então, 3 questões básicas do porquê Tiago o Justo jamais poderia ter sido descrente. Mesmo que existisse esse terceiro Tiago, tá? Filho de Maria e José, jamais poderia ter sido um terceiro Tiago descrente. Eu vou mostrar para vocês. A primeira questão básica. Essa suposta e extraordinária conversão de um suposto Tiago, irmão carnal de Jesus Cristo, não foi narrada por nenhum cristão durante 20 séculos. É impressionante, não existe nada. E o protestantismo não acredita em tradição oral. Então, assim, na Bíblia Sagrada não existe, tá? Nenhum tipo de conversão de um suposto Tiago que se tornou apóstolo da noite para o dia e bispo de Jerusalém. Né? Muito menos em escritos apócrifos. Tá? E a segunda questão básica. Lucas, que não deixou escapar a ordenação de Matias, tá? Que se você colocar a ordenação de Matias em vista da conversão extraordinária de um irmão carnal de Jesus Cristo, tá? É irrelevante. Mas Lucas, que não deixou escapar a ordenação de Matias, a conversão de Paulo, também não deixaria escapar a conversão e ordenação de um irmão carnal de Jesus Cristo, que seria uma coisa extraordinária. Né? Jamais todos os apóstolos iriam narrar algo assim. E a terceira questão básica. A ordenação apostólica desse suposto irmão de Jesus Cristo, né, o terceiro Tiago protestante, jamais passaria pelo crivo apostólico, sendo que jamais alguém seria ordenado apóstolo estando em pecado mortal, e eu vou explicar o porquê. Tá? Lógico que nesse momento o protestante está salivando, né? Está roendo as unhas, dizendo como Tiago, né, esse terceiro Tiago protestante, estaria em pecado mortal. Eu vou explicar. Ele jamais poderia ser ordenado apóstolo estando em pecado mortal. O mais importante é que Eusébio de Cesareia ele diz que Tiago Justo, lá em História Eclesiástica, ele diz que Tiago, o Justo, foi santo desde o ventre de sua mãe. Por isso que ele recebeu este nome, o Justo, porque ele foi santo desde o ventre de sua mãe. Tá? Então jamais ele poderia ter sido descrente. Ele poderia realmente, como Paulo, São Paulo, por exemplo, foi um cara, né, ele não era descrente, ele acreditava na lei mosaica, mas ele perseguiu os cristãos. O problema é que Paulo não foi santo desde o ventre da sua mãe, por isso ele não recebeu esse nome de justo. O nome justo que deram a Tiago foi exatamente porque ele foi santo desde o ventre de sua mãe. Então ele não poderia ter perseguido o cristianismo. Jamais poderia ter tido Cristo como um falsário. Né? Então, por aqui a gente já começa a entender que essa história do terceiro Tiago, na verdade, é uma fábula. E o que acontece? Jamais alguém que não honrava pai e mãe se tornaria um apóstolo, chamado de justo. O que acontece? Para se tornar um apóstolo, se você pegar a eleição de Matias, por exemplo, você vai ver que existiam regras. Né? Uma delas era ter seguido Jesus Cristo desde o início de sua vida pública, ou ter sido discípulo de João Batista. Também tem o caso, né? O caso de Jesus Cristo, o próprio Cristo ordenar, né, um discípulo como apóstolo. No caso de Paulo, por exemplo, Jesus Cristo apareceu e ordenou São Paulo como apóstolo.
Só que isso foi narrado, né, tanto em livros canônicos como em livros apócrifos. A conversão de Paulo e a ordenação apostólica foi narrada, tá? Em vários livros, tanto canônicos como apócrifos. Esta conversão extraordinária desse suposto Tiago, ninguém narrou isso. Tá? Aliás, nenhum cristão sabia. Né? Se você pegar os 3 primeiros séculos ali, eu estou me referindo aos 3 primeiros séculos, que né, é o que eu mais estudo. Você não vai ver nenhum cristão citando essa suposta conversão, esta ordenação de um terceiro Tiago. Mas, enfim, na questão da mãe de Jesus Cristo, né, vamos falar agora de Virgem Maria. Ela foi entregue a João. Né? Tá lá no Evangelho de São João, diz que Jesus Cristo entregou a sua mãe a João e ela passou a conviver com João desde aquele momento. É incabível a ideia, né, de que Jesus Cristo entregaria a sua mãe a um discípulo se ele tivesse mais irmãos. Tá? Mesmo que esses irmãos fossem descrentes, né, não acreditassem que Jesus Cristo fosse o Messias, isso não implica em nada em desonrar pai e mãe. Tá? Ali é uma outra questão, ver a sua mãe sofrendo, desamparada. Né? São José já havia morrido. Esses irmãos de Jesus Cristo iriam deixá-la, né, desamparada? Jamais, até porque, mesmo não crendo que Jesus Cristo era o Messias, eles eram ligados à lei mosaica, e a lei mosaica era bem claro, né, honrar pai e mãe. E o que acontece? Se você pegar, por exemplo, Aretas, né, de Cesareia, ele vai falar exatamente, né, eu estou citando aqui, olha, que Maria Santíssima, ela viveu até o fim da sua vida com João. Olha que interessante, né? Então, assim, esse suposto Tiago, né, esse suposto Tiago, mesmo que ele fosse um descrente, tivesse abandonado a sua própria mãe ali, desamparado, porque era descrente, a partir do momento que ele se converteu, né, ele se tornou um homem cristão, tá? Ele teria, né, ido buscar, ele iria buscar a sua mãe de volta, com certeza. Ele se tornou cristão. Se ele fosse alguém que, né, sei lá, um judeu mesmo, tivesse caído em apostasia e depois dessa apostasia se tornado um cristão, né, qual seria a atitude mais correta? Eu vou buscar a minha mãe, tá? E eu vou trazê-la de volta, né, porque ela faz parte da minha família. Eu jamais irei desonrar, né, a minha mãe. Mas não. Como é que o cara que era descrente não iria passar no crivo apostólico, como eu falei, não iria ser ordenado apóstolo, porque ele não seguiu João Batista, não seguiu Jesus Cristo, também não existe nenhum relato que Jesus Cristo tenha ordenado ele apóstolo depois da ressurreição. E ainda tem mais essa questão aqui, o cara pegou e foi ordenado, olha só, o cara foi ordenado apóstolo, se tornou líder do colégio apostólico, bispo de Jerusalém, continuava desonrando pai e mãe. Realmente só o protestantismo para acreditar numa baboseira dessas. Tá? Então, enfim, tá? Essa questão do terceiro Tiago é uma questão que realmente só existe na fábula protestante. Nenhum cristão ouviu falar nesse terceiro Tiago. E aí ele cita alguns padres da igreja, como Clemente, Jerônimo, Eusébio. Ele vai citar algumas tradições que existem a respeito deste Tiago. Mas Tiago justo, Tiago menor, que era irmão do Senhor, por ser parente da mesma família. Tá? Não tem nada a ver com esse terceiro Tiago que o protestantismo inventou, né, depois de 20 séculos. Então vamos lá. Tiago teria sido o primeiro bispo de Jerusalém. Todos nós concordamos com isso. Mas Tiago, filho de Alfeu, tá? Que era filho de Alfeu, com Maria de Cleófas, e por sinal, Maria de Cleófas era parente de Virgem Maria. E isso, né, fazia com que Tiago fosse da mesma família de Jesus Cristo. Por isso ele era considerado o apóstolo e irmão do Senhor. Eleito bispo por Pedro e João. Tá, Eusébio de Cesareia narrou isso, ele retirou lá das obras de São Clemente.
E ele diz aqui, ó, imediatamente, ele até coloca aqui né, a caneta amarela aqui, imediatamente após a paixão de Jesus Cristo, ou seja, ele se tornou bispo de Jerusalém imediatamente após a paixão de Jesus Cristo. O que é incabível para um cara descrente, um cara que nunca seguiu Jesus Cristo na sua vida pública, que não acreditava que Jesus Cristo fosse o Messias. Da noite para o dia, esse cara se converte e se torna líder dos apóstolos. São Paulo, que é talvez, né, São Paulo tenha sido o apóstolo mais inteligente, né, o cara que tinha conhecimento da cultura hebraica, da cultura romana, grega, né, o cara tinha um autoconhecimento, era intelectual, sabia ler, escrever, falar vários idiomas. Paulo teve que esperar anos para começar o seu ministério. Paulo teve que conhecer os apóstolos, ser evangelizado, conhecer Pedro. Olha, não foi do dia para a noite que São Paulo começou a exercer o seu ministério. Imagina um cara que também foi descrente, tá? Praticamente desonrou a sua mãe, deixou a sua mãe conviver o resto da vida com um discípulo de Jesus Cristo, né? Deixou desamparado a sua mãe, não acreditou que Jesus Cristo fosse o Messias, do dia para a noite se torna líder dos apóstolos. Realmente é só no fantástico mundo protestante que isso acontece. Tá? Na vida real não tem como isso acontecer. Aí ele diz, governou a igreja por 30 anos. Bom, isso aqui é uma estimativa, nem é irrelevante também. Eleito bispo por Jesus Cristo, também é irrelevante, porque não existe exatamente ninguém que tenha narrado este fato, exatamente dessa forma. Talvez possa ter acontecido, tá? Não é espantoso que Jesus Cristo tenha eleito, né, Tiago, justo como bispo de Jerusalém. Não é isso aí, mas é irrelevante nesse momento. Ele diz assim: e mais essa, como que é? E mais essa estranha tradição. E aí ele cita aqui aquele mesmo trecho que eu já li, de Eusébio de Cesareia, a respeito de Tiago, o justo ter sido eleito por Pedro e João, tá? Mas isso aqui também é relevante agora neste momento. O importante é que ele citou São Jerônimo, tá? Ele citou São Jerônimo, se eu não me engano, no caso de que ele governou a igreja por 30 anos. Ele cita um grande doutor da igreja, o autor da Vulgata Latina, São Jerônimo, e ele não diz que São Jerônimo é autor do Tratado da Virgindade Perpétua de Maria, que foi uma refutação a um herege do quarto século chamado Elvídio. Este livro aqui está disponível na internet, todo mundo pode baixar este livro, pode ler, que realmente é um livro rico, rico em teologia, né? Tem o audiobook também, para quem quer acompanhar em áudio, tá? É um livro, é uma obra-prima de São Jerônimo, tá? Como se diz, ele refuta cada ponto a respeito da virgindade perpétua de Maria, tá? Ele não deixa escapar nada, nada, nada. Tudo que nós sabemos hoje a respeito deste dogma mariano vem deste livro de São Jerônimo, um livro perfeito, né? Mostra um autoconhecimento das escrituras sagradas. Aliás, ele só usa as escrituras sagradas, né? A Igreja Católica não é ligada só à Escritura, e São Jerônimo vai e se utiliza das Escrituras Sagradas, mostrando, através das Escrituras Sagradas, quem era Tiago, quem era José, quem era Simão, quem era Judas, o porquê eles não eram, né, filhos de Maria e José. Né? Ele mostra exatamente cada texto bíblico. É muito importante que o cristão de verdade, tenha conhecimento deste livro. Lutero tinha conhecimento deste livro. Tá? João Calvino tinha conhecimento deste livro. João Calvino até cita esse debate que Jerônimo teve com Elvídio. Né? É bem interessante. Para o cristão de verdade, não estou falando para esses protestantes tipo Iago Martins. Né? O cristão de verdade tem que ter conhecimento desta obra de São Jerônimo. Tá? E o que acontece? Para terminar esta refutação, eu não quero que o vídeo se torne um vídeo muito longo. Ele cita aqui alguns acontecimentos também sobre Tiago, irmão do Senhor,
Só que aqui eu vou citar agora o Apocalipse, porque ele acabou com o Apocalipse protestante. Ele diz que Tiago viveu até o ano 70 depois de Cristo, que foi exatamente, né, uh, ali durante o ano 70, 72, que existiu o cerco de Jerusalém e a destruição do templo de Jerusalém. Isso corresponde o quê? Às tribulações do Apocalipse. Né? O Apocalipse narra exatamente isso. E Jesus Cristo, em Mateus 24, quando ele narra o Apocalipse, quando ele narra as tribulações, ele cita que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E os protestantes não acreditam, né, que uma geração, tá, que uma geração entre os hebreus seja um período entre 40 anos. Os protestantes, que, na verdade, esses protestantes que são ligados às mentiras do Apocalipse protestante, eles não acreditam, eles acreditam que uma geração ali citada por Jesus Cristo corresponde a 20 séculos, a 30 séculos, né? Para eles é uma metáfora. Mas aqui o nosso amigo Iago Martins, sabiamente agora, por sinal, ele acaba com o Apocalipse protestante dizendo que Tiago Justo, olha só, Tiago Justo, o irmão do Senhor, viveu em Jerusalém toda uma geração. E essa toda uma geração até o ano 70 depois de Cristo, exatamente durante o cerco de Jerusalém, né? Cumprindo-se assim, né, aquilo que Jesus Cristo profetizou, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Tá? Então eu até agradeço ao nosso amigo do canal Dois Erros de Teologia, porque ele acabou com as mentiras do Apocalipse protestante e, por sinal, eu venho lutando contra isso há uma década, né? Então fica assim, tá? Assim eu termino mais um vídeo. Eu estou usando aqui um outro dispositivo agora que eu baixei na internet. Espero que tenha ficado, né, um vídeo bem informativo, tá? Estou me adaptando ainda com esta nova tecnologia e me despeço a todos, paz e bem. Como diz o meu amigo Cláudio, amém.